Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos de volta agora para a nossa terceira aula do quinto módulo do curso Vivendo pela Graça, e o tema dessa nossa aula é a oração de Cristo. Eu tenho certeza que você foi ensinado, já falaram para você do modelo da oração que Cristo ensinou, que nós conhecemos como Pai Nosso. Hoje existe Pai Nosso rezado, falado, declamado, cantado, né? E todo mundo coloca o Pai Nosso como um modelo de oração. Eu falo por mim, eu também já ensinei bastante sobre isso, sobre o modelo de oração. Separava ponto por ponto ali, quando você for orar, você precisa ter isso, ok? E esse modelo de oração está em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Jesus dizendo: portanto, orem assim. Foi o próprio Jesus que ensinou, tá, gente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, e não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou falar uma coisa, te ensinaram como modelo de oração, não é isso? Me ensinaram também como modelo de oração, e eu também já ensinei como modelo de oração. Mas agora eu vou dar uma bagunçadinha na sua teologia tradicional. Esse não é um modelo de oração. Jesus não colocou o Pai Nosso como um modelo para que hoje você pudesse copiar com palavras diferentes e estabelecer uma oração eficaz, né? Porque é ensinado muito, o Pai Nosso é uma oração eficaz. Então, mas por que Jesus falou, quando fordes orar, orai assim? Vamos lá. Nesse período, a nova aliança ainda não estava estabelecida, ok? Então, eles precisavam de um tipo de oração que trouxesse no coração deles o desejo de receber a nova aliança. Então, Pai Nosso, ele não é uma oração, um modelo. É uma oração feita como um pedido para manifestar a nova aliança, para manifestar a graça de Deus. E eu falo agora com você, trazendo aqui, colocando ponto a ponto dessa oração do Pai Nosso, para você entender que esse é um pedido, tipo assim, Pai, por favor, traz até nós a nova aliança, estabelece uma graça, algo que realmente mude a nossa história. Aí entra o pedido do novo ciclo, ok? Do novo tempo estabelecido. Portanto, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Consegue compreender quando você fala Pai Nosso que estás nos céus? Você até olha para cima, né? Você, nossa, Deus está tão longe, mas tão longe que eu não consigo nem enxergar. Havia uma distância entre o homem e Deus por causa do pecado. Havia uma distância. Os representantes de Deus naquela época eram os sacerdotes, fariseus, saduceus, né? Tinham os essênios também, mas nenhum deles conseguiam aproximar você de Deus da forma que você queria. Nenhum deles conseguiu colocar o homem, né, próximo de Deus da forma que o homem buscava. Então Jesus falou o seguinte: eu vou ensinar a oração a vocês para que vocês possam pedir essa aproximação, ok? E aconteceu? Aconteceu. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que agora nós somos templo do Espírito Santo. O Deus que estava tão longe, agora não está mais, porque habita dentro de você, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é Deus. Então nós temos um Deus habitando dentro da gente. Nós somos moradas do Deus Todo-Poderoso, do Criador. Nós temos uma parte dele em nossas vidas, né? Então todos aqueles que creem hoje têm a manifestação dessa ação poderosa do Espírito Santo de Deus, e não está tão longe de Deus, né? Não tem aquela história que às vezes as pessoas dizem assim: o Espírito de Deus está sobre este lugar. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando a pessoa pede para o Espírito Santo de Deus vir, ou que ele está sobre este lugar, é porque ela ainda não deixou que ele fizesse morada dentro da vida dela. Ele habita dentro de você, então você não precisa pedir para ele vir. Você precisa, de certa forma, crer para que ele se manifeste
através da sua vida. E quando falar, o Espírito Santo de Deus está pairando sobre este lugar, é porque ele não encontrou morada dentro dos templos que ali estão colocados através da vida das pessoas, ok? Então, ou seja, Jesus ensina a eles o seguinte: pede a Deus a aproximação, vocês estão muito longe, ok? Depois, santificado seja o teu nome. A santidade era algo exclusivo de Deus, porque o homem não conseguia se santificar, sendo que o homem foi feito santo no Éden. Era desejo de Deus que o homem fosse santo, ok? Irrepreensível. Então, ou seja, o homem perdeu esse lado da santidade por causa da idolatria, por causa do pecado, né? E agora Jesus coloca o homem consciente disso. Ó, você precisa que Deus se aproxime de você e que a santidade dele venha até você. Santificado seja o teu nome. Hoje, de que forma que nós santificamos o nome de Deus aqui? Através de nossas vidas na terra. Somos santificados por ele, santificamos Deus através da obra que ele fez através de Jesus Cristo em nossas vidas. Mas eu quero ler Hebreus capítulo 10, versículo 9, que diz: então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, a lei, para estabelecer o segundo, a graça. Tira o primeiro, Adão, pecado, para estabelecer o segundo, Cristo, santidade, ok? Adão pecou, agora Cristo, segundo Adão, vem novamente trazendo essa santidade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Então, a partir de agora, nós somos santos. O apóstolo Paulo, na maioria das cartas dele, ele começa dizendo: aos santos, aos santos, aos santos de tal lugar, aos santos de tal lugar. Ok? Então, você é santo em Cristo Jesus. Você também foi santificado. Então, a segunda parte da oração, que não é um modelo, mas a oração para manifestar a nova aliança, pede para que a santidade de Deus manifeste na sua vida. Está fazendo sentido para você? Vamos aguentar aí que você já vai entender mais ainda a respeito disso. Venha o teu reino. Quando alguém ora hoje: Senhor, que o teu reino venha sobre nós, eu falei: gente, ele não entendeu sobre a nova aliança. Ele não entendeu o estado de graça que ele está vivendo em Cristo Jesus. Ok? Você não pode pedir para que venha algo que já está em você. O reino de Deus está dentro de você. Jesus pregou o reino, dizendo que o reino estava entre nós, ele era o reino manifestado através da vida dele. João pregou que o reino estava próximo, aí Jesus vem, o reino está, e depois o reino estaria dentro de nós, ok? Então esse reino já está dentro de nós. E quando isso se concretizou? Precisamos ler Lucas capítulo 22, versículo 17 e 19. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde até que venha o reino de Deus, ok? Jesus tinha pão e tinha vinho, e ele fala que eles não beberiam do fruto da vinde, não tomariam o vinho, até que o reino de Deus viesse de uma vez por todas, manifestado, e todo mundo teria direito a acesso a esse reino, né? Até que venha o reino de Deus. O reino de Deus estava em Cristo Jesus? Estava, mas durante 3 dias esse reino se apartaria de Jesus por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele no momento em que ele faz aliança com o homem. Ele recebe todo o pecado da humanidade. Ele agora não tinha mais essa força do reino sobre a vida dele, né? Por causa do pecado que estava. Então ele obedeceu, cumpriu a lei de pagar o preço por todos os pecados e foi para a cruz. Nesse período, eles tomaram ali na Santa Ceia, né, o vinho, e depois eles passaram 3, 4 dias depois, né, Jesus ressuscitou em 3 dias, apareceu para alguns e depois apareceu também para todos eles reunidos, tanto que eles comeram e beberam juntos novamente. Então eles tomaram do fruto da vinde de novo. Quando? Quando o reino de Deus veio, através, de uma vez por todas, né? Para aqueles que creem através da graça. Quando Jesus ressuscita, vem com eles, o reino já está estabelecido, ok? Então o reino de Deus já veio e habita dentro de nós, e assim como o Espírito Santo também precisa ser manifestado através de nossas vidas, ok? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo:
isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Ok? Então o reino, né, veio logo em seguida após a ressurreição de Jesus e estabeleceu dentro de nós. Aonde? Opa, aqui, o reino está aqui. É uma questão de consciência viva e clara na sua vida. Ok? O reino é uma questão de consciência viva. Beleza? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que diz o seguinte: eu não sei o que fazer porque eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para mim. Então eu vou dar aqui para você a resposta do que é a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Ok? Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 10, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa que já estava pré-estabelecido, né? Nós já lemos isso no livro do Universo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, vontade de Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo o beneplácito da sua vontade. Esta é a vontade. Qual é a vontade? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, diante da essência dele, diante da presença viva dele. Ok? Então nós temos aqui agora uma vontade sendo colocada e estabelecida. Então toma isso aí para a sua vida. E como por causa do pecado o homem perdeu, e agora ele predestinou para sermos adotados novamente através de Cristo Jesus. Esta era a vontade dele. Para quê? Para o louvor da glória da sua graça, do seu favor imerecido, né? Pela qual, por essa graça, nos fez agradáveis a si no amado. Eu quero lembrar aqui, 2 vezes Deus falou para Jesus Cristo. Quando ele saiu do batismo, falou: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E depois do monte da transfiguração, Moisés e Elias: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então nós temos agrado e amado, ok? E aqui o apóstolo Paulo, ele junta essas duas coisas dizendo: assim como Cristo era amado e agradável a Deus, agora nós também somos por causa de Cristo Jesus. Nos fez agradáveis a si no amado, ok? Então quando Deus olha para você, fala: é meu filho, é o meu filho que está ali. Então, como filho de Deus, você pode desfrutar desse reino que é a vontade do Pai, ok? Em que temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, redenção, que é o resgate, né? A remissão dos pecados, que é o escrito de dívida todo pago, rasgado, né? Segundo as riquezas da sua graça. Então, não existe preço que não possa ser pago pelo seu pecado. Não existe pecado que não possa ser perdoado através da obra de Cristo Jesus, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e também com prudência, ok? Use essa riqueza de graça com prudência, né? Porque você tem a graça que você vai sair um louco à torta e à direita errando, não, porque você tem a graça. Usa com sabedoria, usa com prudência, ok? Descobrindo-nos, desvendando os nossos olhos, trazendo ao nosso entendimento o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo lá desde antes a fundação da terra, desde antes a fundação do mundo. Eu vou criar um reino, universo para compartilhar com os seres, ok? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ok? Eu vou falar ainda sobre eras e tempos aqui para a gente poder entender sobre essa questão dessa plenitude dos tempos, sobre essa dispensação dos tempos, né? Tempos diferentes em Cristo, tudo foi convergido, né? Tudo se juntou a Ele, congregou todas as coisas em Cristo Jesus. Não existe mais limite para você, tanto as coisas que estão na terra como no céu, céu, terra, ok? Não existe mais limite. A vontade de Deus é que você usufrua do reino e de todos os benefícios do reino dos céus aqui na terra. Este é o reino de Deus. Esta é a vontade de Deus, que você viva o reino de Deus
como filho. E isso era um propósito dele antes da fundação do mundo. Lembra que quando Deus coloca a terra em funcionamento e o homem nela, ele quer fazer da terra uma colônia do céu, uma sucursal do céu. O que é uma colônia? O que é uma sucursal? É um pedaço com as mesmas leis, com o mesmo rei governando, né, com os mesmos benefícios, entendeu? Quais eram os princípios do reino? Paz, amor e justiça, que compreendia tudo, que é o amor, que é o próprio Deus, entendeu? Então Deus, quando faz a terra, ele queria que a terra vivesse nessa harmonia, nessa sintonia com ele, e o homem estivesse sincronizado a esta vontade. Então seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Cumpriu? Cumpriu através de Cristo Jesus. Então era um pedido para manifestar a nova aliança. A nova aliança trouxe tudo isso para as nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? O judeu sempre teve um negócio com pão, principalmente com maná. Maná é o pão que desceu do céu, só que durava por pouco tempo, não foi o verdadeiro pão do céu, Cristo Jesus, que dura eternamente, né? Então é o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Sim, nós temos Cristo Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Lembra que Cristo falou, aquele que não comer da minha carne não vai fazer parte do meu reino? Aquele que não estiver ligado a mim, aquele que não comer do meu pão, aquele que não entender que a minha carne foi um preço pago pelos pecados, pelas injúrias, pela condenação, todo o flagelo que existia contra o ser humano, eu paguei o preço, não existe mais condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ok? Então é esse pão vivo que desceu do céu, que nós temos todos os dias disponível. Então quando Jesus pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está falando no sentido do maná que desce do céu. E depois ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então quando você come desse pão, você vai viver para sempre, através do reino de Deus. Ok? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Lucas capítulo 22, versículo 19. Então quando você participa da Santa Ceia, da Santa Comunhão, juntamente com os irmãos da sua igreja, traga esse sentido de forma poderosa para a vida deles, entendeu? Vamos lá. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ok? Eu vou falar aqui a respeito de um negócio que tem gente que não gosta de falar a respeito desse condicionamento do perdão. O amor é incondicional, mas o perdão não. O perdão ele é condicional. Por quê? Você vai entender o porquê que ele tem esse sentido de condicional, né? Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tá certo isso, ok? Então, o pedido de perdão, agora, Cristo já garantiu com a redenção e pelo sangue dele, ok? Redenção e remissão, tá certo? Todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, para aqueles que creem. 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu vou usar essa mesma regra para o perdão. Aquele que se diz perdoado por Deus, se sente perdoado por Deus, e não perdoa o seu irmão, é mentiroso, né? Porque se não pode perdoar o seu irmão, como vai crer que Deus perdoou também os seus pecados? Ok? Então, por isso que eu digo que o perdão ele é condicionado. Condicionado a quê? A sua revelação que você foi grandemente perdoado por Deus, né? E superabundou as riquezas da graça por esse perdão. E aí, ou seja, gerou gratidão, então você não vai se sentir mais santo que o outro. Então, ou seja, se o cara errou com você, você vai perdoar ele, ok? Você vai perdoar e assim você reconhece esse perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está um sistema condicional colocado dentro dessa oração pedido aí para a manifestação da nova aliança. Ok? Agora vamos lá, gente. Coisa que por muito tempo foi ensinado, né? E o entendimento errado, leva a pessoa para um outro foco. No texto que diz, não nos deixeis cair em tentação. Ok? Vamos lá. O homem era tentado
né, exatamente naquilo que a lei dizia para ele não fazer. Toda tentação vem com não pode. Todo ser humano tem essa dificuldade de ouvir um não, não pode. Ele vai se sentir atiçado a fazer. Faz parte, infelizmente, da natureza humana isso hoje. Ele vai sentir o desejo de fazer. Eu costumo dizer sempre de um exemplo de um grupo de crianças, eu não sei como é que chamam aí na sua cidade. Aqui no Espírito Santo a gente chama de seta ou estilingue, né? Que é um ganchinho de madeira com duas borrachinhas de soro, né? Que amarra para aplicar a injeção, com um pedacinho de couro, e a gente solta a pedra para matar passarinho, né? Então era exatamente isso que é a famosa seta, né? A gente chama de seta aqui, estilingue. Imagina agora um grupo de crianças, de moleque, que saíram com seus estilingues, com a bolsinha cheia de pedra, e aí foram caçar passarinhos para matar. E vai daqui, vai de lá, não acharam passarinho, e na volta para casa, eles passam na frente de dois prédios. Tem dois prédios lindos, com as vidraças lindas, maravilhosas. E aí, um dos garotos que tá ali com eles, quando olha aquele prédio, fala: nossa, que prédio lindo, eu vou crescer, vou me tornar um empreendedor. Antigamente eu contava essa história, falava: vou arranjar um emprego. Não porque eu tenho nada contra emprego, mas é melhor ser empreendedor do que estar empregado. Então hoje eu trabalho mais com essa visão de empreendedorismo para as pessoas. Então eu vou crescer, vou me tornar um empreendedor, vou ganhar dinheiro, vou comprar um apartamento aqui, vou arranjar uma linda mulher e vou morar nesse prédio lindo. Olha que beleza, olha que prédio maravilhoso, olha que vidraça linda. Ele só contemplou a beleza daquele lugar, daquele primeiro prédio. O prédio que estava ao lado, poucos metros à frente, né, tinha uma placa: por favor, não atire pedra na vidraça. Imagina um grupo de moleques ali, com um estilingue na mão, com pedra no embornal, e tem uma placa com letras vermelhas ali chamando a atenção, dizendo para eles: por favor, não atire pedra. O que vai acontecer? A primeira coisa: bom, não matamos passarinho, mas essa vai ser a nossa aventura. Pá, atirar na vidraça. Por quê? Porque ele se tornou consciente de uma tentação, né? De acordo com a natureza a qual ele ainda está sujeito, que é a natureza do pecado. Então, isso é tentação. Agora é o seguinte: quando fala não nos deixe cair, esse cair aqui é o sentido de morrer no pecado. Então o pedido aqui: não nos deixe morrer no pecado por causa da nossa tentação, nós estamos sujeitos a ela. Não nos deixe morrer no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A. Então, essa parte do pedido da manifestação da nova aliança é para livrar do estado de morte, a qual nós estamos livres hoje através de Cristo Jesus, ok? Então, mas e se a gente ceder à tentação? Se concentre, firme-se no perdão, seja consciente do perdão, da beleza, do primeiro prédio, só veja a beleza e não veja aqui a condenação não, tá? Porque senão você vai acabar aprontando mais e vai acabar se atolando cada vez mais no estado do pecado. E não deixeis morrer por causa desta tentação, mas livra-nos deste mal. Qual mal? Da morte, do estado da condenação. Gente, isso é muito revelador, né? É uma oração que eu posso fazer hoje? Não rola mais, ela já aconteceu em Cristo Jesus, já se cumpriu, né? Então, você não foi livre do estado de morte, né? Do estado do pecado que gerava a morte, então ela já se cumpriu. Então não é uma oração modelo que Cristo ensinou para você fazer, não, é uma oração que Jesus ensinou para que eles orassem para pedir a nova aliança, para viver aquilo que nós vivemos hoje em Cristo Jesus, ok? Nos livra deste mal. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Acabou a morte, ok? Nós fomos livres do pecado, nós fomos libertos deste mal. Estivemos livres deste mal através de Cristo Jesus. Então, nós temos o fruto da santificação hoje, por causa da obra de Cristo, e, por fim, a vida eterna. Ele nos livrou deste mal. Ok? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, 18. O reino era de Deus, o poder
e a glória era de Deus. E agora ele resolveu compartilhar com a gente. Era o propósito dele desde o início. Lembra que nós lemos e estudamos lá no primeiro módulo? Então voltamos agora para esse entendimento. Você está vendo que uma coisa está linkando a outra. Você está vendo a importância da nova aliança e a manifestação dela, né? Continuando, Mateus 16, 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Nós temos a chave do reino dos céus sobre nossas mãos. Eu ainda tenho uma aula para a gente falar um pouco a respeito disso, dessa revelação. Tem uma revelação muito poderosa, esse texto aqui de Mateus 16, ok? Nos versículos antes aí tem algo poderoso, uma revelação poderosa para a gente poder estar entendendo cada vez mais. Lucas capítulo 12, versículo 31 e 32. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Deus tem alegria em compartilhar com você o reino. O reino de Deus está dentro de você e você pode fazer com que coisas se manifestem através da fé por causa deste reino de Deus. Então, o Pai Nosso não é uma oração para os nossos dias. O Pai Nosso foi uma oração para o tempo dos apóstolos e funcionou até a conclusão da obra de Cristo Jesus. A partir daí, não funciona mais essa oração para a gente. Mas Cristo deixou alguma oração para a igreja? Deixou, e nós vamos falar sobre a oração de Cristo. A primeira oração após a nova aliança ser firmada com o homem. Ela ainda não havia sido consolidada através da morte e ressurreição de Jesus, mas Jesus já tinha celebrado a Santa Comunhão, a Santa Aliança com eles. E ele faz a oração logo após as instruções que ele deu na ida para o Getsemane, né? E ele faz uma oração na frente de todo mundo. E nós vamos ler essa oração e trazer o entendimento dela para as nossas vidas. Qual é a oração que Jesus nos deixou? Não é o Pai Nosso. Vamos entender qual é essa oração agora que está em João, capítulo 17, versículos de 1 ao 23. Depois de dizer todas essas coisas, ele dá muitas instruções sobre de que forma eles procederiam após essa celebração de nova aliança, tá? Se você ler do capítulo 13 até o 18, por exemplo, de João, você vai entender claramente a forma que você deve se comportar de acordo com as orientações que Cristo trouxe para a vida dos apóstolos. Então, foi essas coisas que ele diz. Jesus olhou para o céu e orou, e aí ele faz a oração dele, ok? A primeira oração da nova aliança, guarda isso. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. A autoridade estava toda agora sobre Jesus, né? Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Gente, essa autoridade foi a que Adão perdeu e Cristo reconquistou a partir do momento que ele fez essa aliança, ok? A vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, deixar a idolatria, voltar a crer novamente na palavra dele, e a Jesus Cristo, que é a palavra, a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Toninho, mas ele ainda não tinha morrido, mas ele tinha certeza que ele ia cumprir, ok? Ele estava decidido a cumprir a obra de redenção do homem, e ele já tinha feito ali a aliança através da Santa Ceia. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo, ok? Estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ok? Jesus é Deus. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram Teus. Tu os destes a mim, e a eles obedeceram a Tua palavra. Obedeceram a Tua palavra. Jesus estava falando dele, tá? Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de Ti, pois lhe transmiti a mensagem que me destes. Eles aceitaram e sabem que eu vim de Ti e creem que Tu me enviastes. A minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a Ti. Ele estava orando, aparentemente parecia que era só para os apóstolos que estavam na volta dele, né? Tudo que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim. Olha a sintonia, e a sincronia, isso é muito poderoso.
Jesus tinha uma revelação poderosa, isso é muito forte para a gente hoje, nós vamos falar muito sobre isso ainda, tá? E eu sou glorificado por meio deles, o eu sou estava presente em Cristo. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. A oração de Cristo queria a unidade da igreja, que todos fossem um corpo só, assim como Ele e o Pai eram um, em pensamento, em ação, pelo poder do Espírito Santo, a qual Jesus tinha sobre a vida dele, a qual nós temos sobre nossas vidas. Gente, olha só, tudo que está hoje rodando no universo tem a vida de Deus, ok? Então, se você tem essa consciência que você está ligado em Deus, você, de certa forma, vai ativar o poder dele em você. E tudo aquilo que você crê, né, você pede, declara, crendo, você vai conseguir. Porque para Deus nada é impossível. Se Deus habita dentro de você, essa regra também vai servir para a sua vida, ok? Então Jesus faz uma oração pedindo unidade pela coletividade, ok? Sejam um trabalhando em prol do coletivo. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que tu me destes. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Jesus sabia, né, durante o que ele passaria e que eles viveriam em momento de extrema angústia, ok? Lembra que eu falei do vinho da alegria? Eles tomaram vinho na Santa Ceia e Jesus disse o seguinte: vocês não vão tomar desse vinho, vocês não vão ficar alegres até que o reino se estabeleça, até que eu ressuscite e o reino já venha de uma vez por todas sobre a vida de vocês, ok? É o mesmo que está dizendo, vocês vão passar por momentos agora até a minha morte e ressurreição, que vocês não vão conseguir estar alegres devido aos fatos, os acontecimentos que vão haver sobre a minha vida, né? Então ele está orando para que eles não percam essa alegria durante o período em que ele fosse ali preso, maltratado, morto até a ressurreição, né? Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Gente, esse mundo aqui não é terra não, tá? É o sistema que estava regendo, odiava porque o sistema que rege o mundo, hoje, por exemplo, que a gente chama de sistema de anticristo, né? Tudo aquilo que se diz contra Cristo, aquilo que não vem do amor de Deus, é relacionado a esse sistema de mundo aqui apresentado por Jesus Cristo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, do sistema que o mundo vive hoje. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Jesus já declarando, porque já tinha feito a nova aliança, eles já estavam num novo patamar, numa nova aliança, num novo ciclo de vida, porque já tinha acontecido a mudança, a metanoia, a metamorfose através da celebração da nova aliança, né? Santifica-os na tua verdade. Quem é a verdade, gente? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, santifica-os em mim, em Cristo. Então, por isso que nós somos santificados em Cristo, que é a tua palavra. Santifica-os na tua verdade, que é a tua palavra. Quem é a palavra? É Cristo. Nós vamos falar sobre isso ainda, tem uma aula específica para falar sobre que Cristo é a palavra de Deus. Ainda nesse módulo 5, tá? Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam santificados em mim, na verdade. Era isso que Cristo estava falando. Não te peço apenas por estes discípulos, agora ele inclui eu e você, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem, das boas novas deles, que eles vão anunciar. Jesus, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de você nascer, ele já tinha orado. Essa é a oração dele por você. Que você seja santificado na consciência plena que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
gente, isso aqui me deixa um pouquinho meio, quando eu falo, leio principalmente esse texto de unidade, é muito complicado a gente ensinar isso hoje, né? É muito complicado porque os crentes não estão cuidando dos crentes, eles cuidam do reduto que está ali, quem pensa da mesma forma, é quem está na minha congregação, é quem está na minha denominação, a esses eu ajudo. De fora não, eu estou aqui para cuidar do pessoal, né? Eu lembro uma vez, tipo assim, para falar a respeito dessa questão de união nas mínimas coisas, o pastor, hoje é pastor, né? Eu ia fazer o casamento dele e eu tinha um amigo, pastor, que tinha um auditório bonito, né? Uma igreja, né? Chamada Igreja Bonita, um templo, né? O pessoal dá o nome, eu chamo de auditório. Bonito, ele falou, poxa, você podia ver se ele poderia liberar para eu casar lá, fala que eu até pago as despesas, essa coisa que precisar, mas é que eu queria casar lá. Tudo bem, sem problema, eu vou falar com ele. O pastor era meu amigo, então até então achei que era tranquilo. E eu cheguei e eu tinha ido num café, esse foi o último café de pastores que eu fui na minha vida. Não vou mais, não vou para ficar fazendo salinha, charminho, ouvindo coisa que na realidade não rola. É um momento de comunhão com pastores, mas não tem comunhão com uma igreja, né? A comunhão é só para tomar um café junto? Não faz sentido isso para mim. Isso para mim é hipocrisia, né? Então, esse pastor, ele tinha pregado uma semana antes num café, tanto que achei que seria tranquilo, porque ele tinha pregado num café de pastores, falando sobre essa unidade, falando que a igreja precisa estar unida, falou exatamente esse texto. E aí, quando eu chego e falei, meu lindo, eu precisava de um favor. Eu tenho um rapaz que eu vou fazer o casamento dele, é crente, servo, está esperando só o casamento para se levantar a pastor, homem de Deus. E ele queria muito casar lá na sua igreja. Eu queria saber como é que faz para a gente conseguir isso. Aí ele, meu amado, não tem como. O nosso templo é só para que os membros da nossa igreja possam usar para os nossos cultos, casamentos, né? As coisas que são feitas dos membros da nossa igreja pode, mas nós já combinamos lá e rege no nosso estatuto que a gente não pode emprestar para ninguém que não seja da nossa congregação. Aí eu na hora pensei comigo, meu Deus, o cara pregou unidade e agora o cara vem tá falando de uma divisão, fazendo acepção de pessoas, ou seja, o que é da igreja tal, da denominação tal, não pode estar na igreja tal, da denominação tal, não pode estar junto, é só para ali. Então, ou seja, hipocrisia. Então, é muito complicado quando a gente fala a respeito disso hoje, sabe? Dessa questão da unidade. E toda a unidade que é colocada hoje no meio cristão é por um interesse político ou fama, você está entendendo? É muito complicado. Eu não gosto de falar muito dessas coisas não, porque eu me sinto mal. Cai demais a minha frequência, a minha energia, né, de falar esse tipo de coisa. Mas foi a oração que Cristo fez, então que bom que a gente está compartilhando, espero que a gente esteja unido nessa mesma visão, nesse mesmo pensamento. Então, quando o irmãozinho da igreja solicitar uma ajuda, por favor, se está dentro do seu alcance, mesmo que se não tiver dentro do seu alcance, você tem o reino de Deus dentro de você, por favor, busque ajudá-lo, mostre que você verdadeiramente é um com ele em Cristo, ok? Isso pode ser financeiramente, pode ser espiritualmente, pode ser psicologicamente, pode ser o que for. Seja a igreja, ele faz parte do corpo, tenha esse entendimento. Jesus ele orou para que isso acontecesse. Vamos fazer valer a pena essa oração de Jesus antes dele cumprir esse sacrifício por nossas vidas. Essa é a oração da nova aliança feita para nossas vidas, ok? Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Ele deu, então basta a gente querer viver. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. A igreja primitiva viveu muito isso. O pessoal sempre fala, a gente precisa voltar muito à igreja primitiva. A primeira coisa que precisa fazer para voltar ao mesmo tempo, o mesmo que aconteceu na igreja primitiva, é quebrar as barreiras denominacionais. O que eu acho que não vai acontecer, né? É quebrar as barreiras teológicas, né? As teologias que são colocadas. Eu também acho muito difícil acontecer, né? Mas Jesus orou para que a gente tivesse essa união perfeita, ok? Lembra da aula que nós falamos sobre sincronia e sintonia lá no primeiro módulo? Traz ela para a sua vida, para esse entendimento também, ok? Para que haja perfeição
aí estabelecendo a sincronia no seu corpo, espírito e alma, e a sua sintonia com Deus esteja completamente ligada, ok? Para que você volte a vibrar na mesma frequência de amor a qual Deus estabeleceu a sua vida, ok? Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Aonde Cristo está, gente? Bom, primeiro, comigo aonde estou? Aonde está a qualquer momento. Primeiro ele esteve na cruz, todos estiveram com ele lá, né? Só que ele que pagou o preço por nossos pecados. Depois ele ressuscita, garantindo para a gente a vida eterna. E ele vai agora estar sentado ao lado de Deus, no trono da graça, no trono da justiça, defendendo a gente sobre qualquer nível de acusação, ok? Garantindo a gente o que nós temos nele. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com ele. Então, ou seja, nós temos a nossa ligação da terra no céu e do céu na terra. É a nossa chavinha através da fé. Então nós estamos onde Cristo está. E onde Ele está agora? Sentado no trono de justiça. Nós fazemos parte e desfrutamos desse trono através da fé. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Gente, a partir desse entendimento de que eu estou onde Cristo está, eu estou posicionado, esta é a minha condição, eu estou posicionado juntamente com Ele nas regiões celestiais. Isto me faz crer na realidade que nós temos um algo poderoso chamado fé sobre nossas vidas, ok? E isso faz com que a gente realize coisas grandiosas, assim como ele disse que nós realizaríamos através da fé, na medida em que nós crescemos. Nós temos o nome de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, quando eu vou fazer uma oração hoje, eu não, eu estou te pedindo isso, Pai, em nome de Jesus. Não, eu declaro, Pai, digo isso por estarmos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Ou seja, eu estou tendo e declarando a minha garantia por estar aonde Ele está e fazendo com que isso se manifeste na minha vida, através da minha vida e para quem está à minha volta, ok? Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviastes. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Qual é a conclusão dessa oração de Jesus Cristo? Essa é a oração, né? Qual é a conclusão dela? O fundamento da oração de Cristo para a igreja é uma consciência clara da unificação dos tempos, né? da congregação dos tempos, como nós lemos em Efésios 1, dos mundos, das eras, através do seu sacrifício único e perfeito. Nós estamos literalmente conectados com a nossa fonte criadora, que é Deus. Ele habita em nós, através do Espírito, por causa da obra de Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, e Cristo está em Deus, Deus em nós e nós em Deus. Ok? Nós precisamos entender isso. Não é achar que somente a liderança, é só a liderança que tem a ligação com Deus, o meu mediador. Não, seu mediador é Cristo. Você tem livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus, ok? Com isso você consegue caminhar na sincronia da criação, estabelecer o domínio sobre todas as coisas através da autoridade de Cristo que agora está em você, sobre a sua vida. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, congregar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ok? Então nós temos isso através dessa oração que Cristo fez após a nova aliança e através da obra que Ele fez nas nossas vidas. Então quando alguém te perguntar qual é a oração que Cristo ensinou, você fala, a primeira oração pós nova aliança. Mas eu não conheço. Você vai e apresente a ela. Essa é a oração de Cristo pela igreja. Que isso possa realmente ter sido revelador para a sua vida e possa te ajudar nessa caminhada rumo à eternidade e vivendo pela graça em Cristo Jesus. Grande abraço e até a próxima aula. Continue vivendo pela graça.